Olá, mamães! Hoje nós vamos falar sobre os fatores de risco da gravidez do Covid-19. Eu sou a Fátima Nascimento, enfermeira, ginecologista e obstetra, sexóloga e fitoterapeuta, que é aquela que cuida e trata com as plantas medicinais, tá? Sou do canal abcdela.com.br. Então, vamos aqui conversar sobre a gravidez e o Covid-19, essa pandemia que nos assola. É um momento muito delicado e que as gestantes ficam preocupadas. Eu vou aconselhar para aquelas mamães, as futuras e as tentantes que ainda não estão grávidas, esperarem mais alguns meses a pandemia passar, né? Depois vir a vacina, para vocês tentarem engravidar. Eu acho, na minha opinião pessoal, acho mais prudente. Para aquelas que já estão grávidas, basta ter os cuidados necessários, tá? Que com os cuidados vocês vão se sentir um pouco mais seguras, mais tranquilas, tá? E tem muita coisa interessante que nós temos observado através do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, principalmente do nosso Ministério da Saúde. Já tem algumas orientações bastante interessantes que foram observadas ao longo desses meses em relação às gestantes, tá? Então, o que nós podemos falar sobre essa pandemia, tá? O vírus, ele é da família do coronavírus. Coronavírus é uma família de vários vírus do tipo coronavírus, né? E esse vírus atual, que causa essa pandemia, o novo coronavírus, ele é o SARS-CoV-2, o nomezinho dele. E ele causa a Covid-19, tá? Então, o que foi determinado pela Organização Mundial da Saúde, tá? Em abril deste ano, 2020, a Organização Mundial da Saúde incluiu as gestantes nos grupos de riscos e vulneráveis para o risco de Covid-19. As gestantes, as mamães que já pariram, as chamadas puérperas, até 2 semanas após o parto, ou que tiveram abortos ou perdas fetais. Então, elas são consideradas grupo de risco vulnerável para a Covid. Então, se a Organização Mundial da Saúde fez isso, é importante que as grávidas exijam serem licenciadas do trabalho, tá? É um grupo que tem que ficar em casa. No início deu muita confusão em relação a isso, muita mesmo, mas hoje em dia nós já sabemos que elas têm esse direito de ficar em casa por conta dessa nota da Organização Mundial da Saúde, tá certo? Então, o que acontece? A maioria das grávidas, tá? Quando ela tem contato com o vírus e ela desenvolve a Covid-19, porque às vezes ela pode ter contato, se é sintomática, não desenvolver, acabou, vai embora e pronto, criou a imunidade, tá? Mas também ela pode ser acometida e ter sintomas leves, que é o que acontece, tá? Com a maioria das mulheres grávidas, tá? No primeiro trimestre, no segundo trimestre, principalmente nos primeiros 3 meses da gravidez, elas são normalmente todas assintomáticas. No segundo semestre, elas já podem evoluir com os sintomas mais leves, tá? O terceiro trimestre é o que requer mais cuidados, por conta da sobrecarga nos rins, da sobrecarga no fígado, da sobrecarga de uma maneira geral, tá? O sistema dela está modificado, o sistema imunológico também. Enfim, todas essas questões favorecem mais de um acometimento maior no terceiro trimestre. Mas isso é muito raro acontecer com um número de grávidas significativo. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Por exemplo, quando a grávida desenvolve os sintomas da Covid-19, isso acontece, na maioria, no terceiro trimestre, tá? 70% das grávidas que ficam doentes é no terceiro trimestre, tá? Porém, a quantidade de grávidas que fica doente é pouca, tá? Mas das que ficam é no terceiro trimestre. Normalmente, a maioria é no terceiro trimestre, em torno de 70%, 71% por aí. Então, são dados, tá? Que nós recebemos no Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Agora, como a gravidez favorece a sobrecarga nos órgãos
e modifica toda a fisiologia, por isso que ela está com o fator de risco aumentado, tá? Não que a grávida seja aquela pessoa que vai, tipo assim, ter um tiro ao alvo nela. Não, não é assim. Também não é para desesperar, não é dessa forma. Mas ela tem que ter os cuidados, se manter um pouco mais afastada em casa, se afastar de grupos, de movimentos, nas ruas, não ficar andando por aí, ficar mais retida em casa é melhor, mais seguro, tá certo? Então, o que que acontece? Quando ela fica adoecida pela Covid, normalmente acontece no terceiro trimestre e é provável que tenha um parto prematuro, né? Isso aí nós já sabemos. A vulnerabilidade social para essa grávida no terceiro trimestre, ela é maior quando ela mora em locais que tem muitas pessoas, muita aglomeração. Ela lida com muitas pessoas. Então ela tem que ter os cuidados reforçados de higienização e principalmente do uso das máscaras, tá? E se ela puder usar aquele face shield, né? Ou então até ela conseguir um plástico mais espesso e colocar num bonezinho, enfim, ela dá um jeito de cobrir o rosto se ela precisar ir na rua, ter contato com alguém diferente daquelas pessoas que estão em casa. É muito importante que ela se proteja, tá? Nesse terceiro trimestre, se ela estiver num local que tenha muita aglomeração já nesse ambiente. Aquelas grávidas também que têm obesidade e sobrepeso também têm uma incidência maior, um risco maior. Aquelas com comorbidades pré-existentes como diabetes, hipertensão, as que são mais acometidas no terceiro trimestre são as maiores de 35 anos. Tudo isso é estatística, tá, gente? Que nós conseguimos através dos trabalhos de pesquisa, através do que foi registrado pelo Ministério da Saúde também. Então, é necessário que essas grávidas, a partir do terceiro trimestre, elas tenham um cuidado muito maior para buscar ficar em casa, tá? Isso é muito importante. Principalmente se ela tiver uma comorbidade, se for diabética, for hipertensa, tem mais de 35 anos, tiver mais gordinha, né? É grávida, aquela maneira de comer por dois às vezes, né? Tem que tomar cuidado, tentar procurar fazer uma dieta equilibrada, ter um acompanhamento por uma nutricionista. Muitas nutricionistas estão fazendo o acompanhamento online, ter nutricionista das maternidades, é uma coisa super importante. O pré-natal é considerado serviço essencial, importantíssimo para a gravidez, tá certo? Então vocês têm que prestar atenção em relação a isso, que a gravidez, ela precisa ser muito bem acompanhada, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na minha câmera, tá? Porque quando nós fazemos transmissão ou vídeos caseiros assim, né? Às vezes tem que dar uma ajeitadinha, né? Eu estou sem o meu querido que faz para mim os vídeos, né? Ele não está aqui no momento, justamente por causa do isolamento social, então eu tenho que me virar, tá bom? Não repara se tiver algum tremelique aí no vídeo não, tá bom, querida? Vamos lá. Então, para garantir esses cuidados com segurança para as grávidas, nós temos que reduzir, né, essa exposição materna, essa exposição dessa grávida ao vírus, nessa fase perinatal, que é a fase da gravidez, parto, nascimento e o puerpério, que é a fase que é até uns 28 a 30 dias depois do nascimento do bebê. E, obviamente, enquanto ela estiver amamentando, enquanto ela estiver cuidando do seu bebê, o bebê está pequenininho, ela de preferência vai ficando em casa, vai ficando em casa, vai ficando em casa até a vacina aparecer, até vir uma vacina segura. E se sair, se precisar sair, é máscara, tá? Cobre o neném com a manta, não expõe a criança, você tem que sair para fazer as vacinações, né? Então, tudo isso é muito importante. Bom, vamos lá. Eu pontuei algumas questões aqui, né? O que os profissionais de saúde, gestores e as mamães grávidas e as mamães de recém-nascido, elas devem saber, tá? Quando ela for ao hospital, maternidade, quando for ao consultório, o que ela precisa saber que é importante? Aquilo que eu já falei, pré-natal é serviço essencial, tem que ser mantido. E o fluxo das clientes gestantes tem que ser bem organizado para que elas não fiquem se esbarrando no consultório, na sala de espera e nem nas maternidades. E assim que chegar à maternidade, elas têm que procurar logo a sala de acolhimento, né, o local para recepcioná-las. Dali elas vão ser encaminhadas
mantendo sempre aquela distância de 1,5 m, usando máscara, usando aquele face shield, de preferência também, tá? E tendo todos os cuidados de higiene. No caso, aquelas que vão para o SUS, né? Não, nunca esquecer, procurar a sala de classificação de risco, né? A sala de acolhimento, onde elas vão ser encaminhadas para os setores e para as salas adequadas. Elas sempre tem que buscar essas localizações, sala de acolhimento e classificação de risco, tá? E nunca esqueçam de levar o cartão do pré-natal. Os exames carreguem sempre, tá? As gestantes, elas têm que possuir também, que é muito importante, o telefone, um WhatsApp, tem que ter o site, tem que ter um canal de comunicação com a maternidade pública, particular, onde for ela tem que ter o contato, porque se ela precisar esclarecer uma dúvida, ligar, resolver qualquer coisa, ela resolve pelo telefone, tá? Então, tudo isso tem que ser lembrado sempre para evitar que ela tenha uma saída, um contato com o ambiente externo desnecessário. Ela só tem que sair de casa quando realmente for necessário, tá? Então, se ela vai fazer ultrassonografia, por exemplo, ela aproveita, já faz ultrassonografia, já colhe o sangue, já faz tudo sair num dia só, no mesmo dia, para evitar de ficar saindo sem necessidade. Outra coisa, esse papo de, eu vou fazer ultrassonografia porque eu quero ver o sexo do bebê. Gente, deixa para descobrir o dia que for fazer ultrassonografia. Né? Eu conheço as grávidas que saem muito para fazer ultrassonografia para descobrir o sexo do bebê. Não tem necessidade de ser assim, tá bom? Então procura ver, descobrir o sexo do bebê quando você for na consulta, que é mais importante. E nas maternidades, eles sempre têm orientações específicas. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Orientações específicas para a gestante, tá? São orientações importantes não só para as gestantes, mas para os familiares também. Isso é muito importante, tá? A câmera é teimosa. A minha equipe de produção, vocês estão fazendo uma falta. Vamos ver se vai ficar. Parece que ficou, tá? Então, olha só. Mediante os sintomas de síndrome gripal, a grávida deve buscar imediatamente a maternidade. Não pode deixar, tá? Ficar sem, tem que procurar imediatamente, porque é muito importante ela fazer a diferenciação diagnóstica lá com o médico daquilo que ela tem, dos sintomas, a conduta necessária que ela vai ter, que o médico vai ter com ela, a equipe de saúde, tudo isso, os enfermeiros no acolhimento, na classificação de risco, tudo isso é muito importante, as orientações e o tratamento que ela vai precisar receber, tá? E ela fica preocupada em relação, né, ao parto. O parto vaginal é o mais indicado, não é necessário fazer cesariana, né, ser submetida a uma cirurgia de cesárea só porque ela apresenta os sinais de Covid, ou se ela tem confirmado Covid, ela pode ir para o parto vaginal normal, o bebezinho vai ser colocado em cima dela, vai abraçar o bebê, o pai pode participar. Antigamente assim, no início da pandemia, né, nem tão antigamente, não podia, agora já pode. Então, tudo isso vai ser feito com muita higienização, muito cuidado, né, com máscara, lavando as mãos, os braços. A criança vai poder mamar logo depois que se fizer a higienização do corpo da mãe. Tudo isso vai fazer de uma maneira assim, pode ser ali, logo depois do parto, imediatamente. Lá a criança pode ser amamentada. Desde que tenham todos os cuidados de higiene, não tem problema nenhum e a gente sabe que as maternidades fazem isso muito bem. Então as mamães fiquem tranquilas, tá? Em relação à analgesia, anestesia para analgesia de parto, aquele parto sem dor, né? Parto com anestesia sem dor, que elas chamam assim, porque tem uso de tantas outras formas não farmacológicas, mas enfim, a analgesia ou a raquianestesia para cesariana também, ela não é contraindicada se a mulher estiver com o teste positivo para a Covid, tá? Não é contraindicada. Basta ela ter todos os cuidados e a equipe também, que não vai ter problema nenhum nesse sentido, tá? O cordão umbilical, ele é cortado, cortado, né? No momento certo, não precisa ser correndo, tirar o neném correndo, nada disso, tá? A mamãe fica com o neném ali, quando diminui os batimentos, o cordão é cortado, normalmente como se faz nos partos humanizados, tá? O pai permanece no trabalho de parto no parto, isso já está acontecendo de uma maneira interessante nas maternidades. Outra coisa assim interessante
que as mamães têm muita preocupação em relação às vacinas, porque as vacinas trazem febre, isso tudo pode confundir com os sintomas, né, da Covid, mas se você sabe que você vacinou seu bebê, que ele te apresentou febre, isso aí está correlacionado à vacina, você fica mais tranquila. Na dúvida, faz contato com o pediatra, liga para o serviço de saúde, procura receber informações e segue as orientações quanto à vacinação, tá bom? Então, outra coisa, tem um vídeo também que eu gravei sobre amamentação e época de pandemia, Covid-19, né? Também tem um sobre orientações, dicas para os alimentos vegetais que estimulam a imunidade. Você vai encontrar no canal, é só você se inscrever no canal e você, visualizando, você pede, assiste e dá um ok e curte o vídeo se você gostou, tá bom? Se precisar de alguma coisa, eu posso responder. Vocês mandem as perguntas. Eu vou procurar sempre algumas referências novas, porque a doença é nova, o vírus está em mutação sempre, e nós temos que sempre estar atualizadas em relação às novidades que os pesquisadores sempre estão colocando através do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. E se alguém tiver algum parente, alguma amiga profissional da saúde, pode buscar também os artigos científicos recentes, desde que essa pessoa possa te explicar o que está escrito ali. Então, eu espero que vocês tenham podido esclarecer algumas dúvidas. Se precisar, basta entrar em contato, tá certo? Um abraço e tudo de bom.